Bom dia, pessoal. Estamos aí em uma nova era, né? Temos aí essa pandemia em que nos proporcionou algo que a gente não esperava, né? Mesmo assim, se Deus quiser, a gente vai passar por ela. Isso é só uma fase, né? Confesso para vocês que para mim é algo muito novo, porque eu nunca preparei aula de vídeo, certo? Mas é assim mesmo, que a gente tem que fazer é dar um respaldo aí a vocês, alunos, até porque a nossa missão é manter a parte acadêmica de vocês cada vez mais forte para vocês se dar bem aí na vida no Enem, principalmente no Enem, certo? Gente, nós vamos entrar aí nos conteúdos mais importantes do Enem, certo? Eu digo para vocês, sempre repito em sala de aula, que é o conteúdo que mais cai no Enem de todos os anos, que é os fenômenos ondulatórios, ok, pessoal? Então, fenômenos ondulatórios, quase todo ano cai 3, 4 questões, então não tem como fugir, é o conteúdo que mais cai. Todo ano tem questões de fenômenos ondulatórios, não tem como errar. Então, você quer acertar a questão de física, estuda fenômenos ondulatórios. Então, nós sabemos que os fenômenos ondulatórios são reflexão, refração, difração, certo? Interferência, ressonância e polarização. A parte de ressonância eu vou deixar para quando a gente estiver falando de ótica, para a gente dar uma pincelada maior, certo? Então vamos lá, gente. Primeiro começando com reflexão. O que é reflexão? Nós dizemos que uma onda ela sofre reflexão quando ela bate em uma superfície e retorna para o mesmo meio que estava. Então, quando a onda bate numa superfície e retorna para o mesmo meio que estava, nós dizemos que aí ocorreu o fenômeno da reflexão, beleza? Então, fisicamente falando, nós podemos falar que a reflexão é aquele famoso bate e volta, né? Ou seja, quando eu digo bate e volta é no sentido do meio em que a onda se encontrava, ok, gente? Pessoal, é bom vocês entenderem aquela fórmula famosa que a gente trabalhou aí antes da pandemia, que é a famosa V lambda F. Ou seja, nós temos que a velocidade aí, ó, a velocidade ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então o que acontece, pessoal? Se a frequência passar dividindo, vai ficar o comprimento de onda é igual à velocidade dividido pela frequência, ok? Ou seja, você nota que a velocidade está em cima e a frequência está embaixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o comprimento de onda ele é proporcional à velocidade. E já a frequência é inversamente proporcional, certo? À velocidade. Então, gente, com isso aí, na reflexão, nós dizemos que não vai mudar ninguém. Não vai mudar a frequência. Por que não vai mudar a frequência? Porque a frequência depende do meio. A frequência, desculpa, depende da fonte. Então, como ela depende da fonte, então não mudou a fonte. Então, a frequência é a mesma. A velocidade depende do meio. Como a velocidade depende do meio e ela retornou para o mesmo meio que estava, então nós dizemos aí que também não mudou a velocidade. Então, se não muda quem está em cima, que é a velocidade, ó, observem aí a fórmula. Se não muda quem está em cima, que é velocidade, e não muda quem está embaixo, não vai mudar o comprimento de onda, né? Falei para vocês antes da pandemia isso aí, e vocês entenderam muito bem. Ou seja, o comprimento de onda ele é proporcional à velocidade e é inversamente proporcional à frequência. Então, como não muda a parte de cima e não muda a parte de baixo, também não vai mudar o comprimento de onda. Então, na reflexão de ondas, não muda ninguém, ok? Aí você diz, professor, e o período? Nós sabemos que o período é inverso da frequência, pessoal, e a frequência é inverso do período. Então, se a frequência não muda, o período também dessa onda não vai mudar, ok? Então, nós chamamos isso de reflexão de uma onda. Agora,
Professor, vocês podem perguntar, professor, e se fosse uma onda num lago? Como funcionaria a reflexão de uma onda num lago? Gente, é simples. Simples, simples. Quando você joga uma pedrinha no lago, você observa que forma vários círculos ao redor daquela região ali que você jogou a pedrinha, certo? Então nós vamos ter vários círculos naquela região. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa parte alta da onda que trabalhamos aí antes da pandemia é a crista da onda, certo? A parte do meio, onde não tem nada, se refere o vale da onda. Então a distância entre essas partes altas é o que nós chamamos de comprimento de onda, certo? Então a parte alta da onda é a crista, a parte baixa é o vale, ok? E o meio dela é a pressão atmosférica. Então veja que nós temos aí, nessa onda, nós temos o comprimento de onda, a distância entre esses pontinhos, entre esse círculo azul que você tem aí, ó. Cada círculo azul desse, a distância entre eles é um comprimento de onda, que a gente pode também simplesmente chamar de uma onda, beleza? Tudo bem? Então, pessoal, como funciona a reflexão de uma onda no lago? Imagina que no lago tu tem uma parede aqui, ó. Tu tem uma parede. Então, o que você faz para fazer a reflexão dessa onda? Você continua fazendo os círculos, certo? Normalmente, até chegar à parede. Quando chegar à parede, você continua o círculo pontilhado. Por que pontilhado? Para não confundir com o círculo que está antes da parede. Então, por isso que você pontilha. Quando você pontilha, você olha toda essa região que passou em relação à parede e pega ela e inverte para o outro lado voltando. Acabou. É só isso. Então é isso que nós chamamos de reflexão de ondas bidimensionais. Então, pessoal, é muito simples. É muito simples mesmo. O resto, tudo é válido. Ou seja, não vai mudar a frequência, não vai mudar o comprimento de onda, não vai mudar a velocidade. Então veja que o fenômeno da reflexão é um dos mais simples que tem, justamente porque você não tem mudança nas grandezas que compõem uma onda. Então, como você não tem uma mudança nessas grandezas, então fica mais simples de entender a parte de reflexão, beleza, pessoal? Tudo bem até aí? No caso de um lago, seria mais ou menos assim. Então você joga o raio de luz vem e bate na água, você desenha a reta normal no meio, só lembrando, essa reta normal é aquela que vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Veja que esses espaçozinhos que eu coloquei aqui é o comprimento de onda. A distância entre cada espaço desse é um comprimento de onda que a gente falou bastante sobre isso antes da pandemia aí, certo? Então veja que o espaço entre elas não muda. O espaço é o mesmo. Por quê? Porque o comprimento de onda não muda na reflexão. Não muda o comprimento de onda, não muda a velocidade e não muda a frequência. Então nós temos aí. O RI é o raio incidente, certo? O RR é o raio refletido. Esses três carinhas, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles estão no mesmo plano, certo? Se eles estão no mesmo plano, nós dizemos que eles são coplanares. Galera, se eles são coplanares, significa que eles estão em um eixo aí X e um eixo Y. Então, quando você tem a formação de dois eixos, você está numa região bidimensional, certo? E aí você tem a formação de um plano, ok? Então, esses dois eixos, o eixo Y e o eixo X, vai gerar aí um plano tipo. É o plano desse teto. Se você tem duas lâmpadas lá em cima, elas estão no teto. Então você tem aí elas no mesmo plano, certo? Se você tem se você tem aí num quarto, se você tiver num quarto, por exemplo, tem aí a cama, tem o guarda-roupa, eles estão no solo, então eles estão no mesmo plano. Conferem?
Então é isso aí, galera. Então esse é o exemplo aí de ondas bidimensionais. Tudo bem? Ok, pessoal? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a refração da luz, ok? Vamos falar um pouco agora sobre a refração. Então esse aí foi o nosso primeiro tópico da aula, que foi reflexão. Então esse é o primeiro tópico, reflexão. Lembrando, são um dos fenômenos que mais caem, né? São todos aqueles que eu me referi anteriormente, e eles caem pra caramba. É bom você lembrar disso aí. Só um minutinho que eu vou começar a refração, gente. Então vamos lá, gente, retornando aí. Falando agora da refração da luz. Na verdade, refração no geral, né? Refração é um fenômeno físico em que a onda ela muda de meio de propagação. Ou seja, tipo, você tem uma onda que ela vem do ar, ela bate e entra na água, certo? Então, o que é que vai mudar quando a onda ela vem e passa de um meio para outro? Primeiro a gente tem que fazer uma discussãozinha sobre quem depende do meio, beleza? Então, se pegarmos a fórmula que já falamos antes, nós vamos observar o seguinte, ó. Veja a fórmula do V lambda F aí, ó. Você viu que o lambda é igual a V sobre F. Então, a velocidade depende do meio, né? E a frequência depende da fonte. Então, a parte de baixo não muda, certo? Ou seja, essa onda que está fora, quem produziu ela é a mesma onda que está lá dentro da água, quem a produziu. Então, o que acontece aí, gente? Não muda a frequência, então não mudou a parte de baixo. Mas o que acontece com essa velocidade? Quando ela estava aqui no ar, certo? Ela tinha uma certa resistência, certo? E quando ela chega na água, ela, dependendo da onda que esteja, ela pode encontrar maior ou menor resistência. Por quê? Porque se for uma onda sonora, ela vai aumentar a velocidade quando entrar na água, porque o som se propaga mais rápido nos sólidos do que nos líquidos, certo? Já se for a luz, por exemplo, aí ela vai diminuir sua velocidade. Beleza? Então a gente tem que ver o tipo de onda que está se tratando. Tudo bem? Então o importante é que entendemos que agora estamos falando do fenômeno da refração, ou seja, a onda entrando ali na água. Então nós observamos, pessoal, que essa onda ela está passando de um meio para outro. Então a sua velocidade vai mudar, ok? A sua velocidade muda porque a velocidade ela depende do meio de propagação, ou seja, ela depende do meio aonde a onda se encontra. Como ela passou para outro meio, então dependendo do tipo de onda, sua velocidade pode aumentar ou diminuir, beleza? Então é bom que entendemos aí que o fenômeno é refração, ou seja, é um fenômeno em que a onda muda de meio material. Tudo bem, gente? Então, olha, para ficar melhor, vamos entender da refração em ondas bidimensionais. Ou seja, aquela onda da praia que a gente observa, aquela onda você vê, você olha para ela e vê aquela onda vindo. Nós chamamos isso de frente de onda. Frente de onda é aquele pulso da frente dela que você observa e enxerga. Pulso é metade do comprimento de onda. Você tem o comprimento de onda e você vê metade dele. Aquela partezinha de cima da onda ou a partezinha de baixo, nós chamamos de pulso da onda. Então o que nós temos? Gente, nós temos que aquele pulso ali, ele está vindo de uma região mais profunda para uma região mais rasa. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quando a água ela está numa região profunda, certo? Ela tem um comprimento de onda. Quando ela chega numa região mais rasa, esse comprimento de onda aumenta. Então ele fica com um tamanho maior. Em outras palavras, a onda aumenta. Ou seja, quando a onda está lá na parte funda do oceano, ela tem uma velocidade e quando ela chega aqui, próximo à areia da praia, a sua velocidade vai aumentar porque o seu comprimento de onda vai aumentar. Então isso acontece por conta da proporção. A velocidade e o comprimento de onda são proporcionais. Então, se na parte mais funda o comprimento de onda é menor, na parte mais rasa o comprimento de onda é maior,
Então isso significa que vai acontecer a mesma coisa com a velocidade. E o que eu estou querendo falar é o seguinte, é que o que cabe para o comprimento de onda, cabe também para a velocidade, porque os dois são proporcionais. Então se a velocidade, se o comprimento de onda aumentou quando a onda veio da parte profunda para a parte rasa, então a velocidade também vai aumentar. Aí você pergunta, professor, e a frequência e o período? Esses dois caras que eu acabei de mencionar, eles não mudam, certo? Eles não se alteram. Lembrando que o fenômeno é refração. A onda está vindo de uma parte mais profunda para uma parte mais rasa. Então está mudando o meio material, certo? Você está numa região funda, passou para uma região rasa. Então simplesmente assim. Então mudou o meio material. Se mudou o meio material, mudou a velocidade, mudou o comprimento de onda. Ah, professor, quer dizer que muda o comprimento de onda também? Sim, muda sim, pessoal. Porque eles são proporcionais. E como o comprimento de onda depende tanto da frequência como da velocidade, então basta mudar um dos dois para que o comprimento de onda mude. Como mudou a velocidade, então obrigatoriamente o comprimento de onda tem que mudar devido à velocidade. Beleza? Então isso aí é o que nós chamamos de refração em ondas bidimensionais. Ok, galera? Continuando agora, pessoal, refração em cordas. Vamos para a refração em cordas. Sim, antes de entrar em refração em cordas, vamos notar aqui o fenômeno da refração. Observa, você tem essa figurinha aqui, ó. Você tem um raio que ele bate na superfície, certo? Faltou botar a setinha aqui. Deixa eu só colocar a setinha aqui, rapidinho. Como vocês sabem aí, é uma aula que não estamos atípicos a preparar. Então a gente tem que dar um jeito, né? Então vamos lá, ó. Tá aí, ó. O raio vem, bate na superfície da água e ele entra, certo? Ou qualquer outra onda. Então nós observamos que ela mudou de meio. Esse ângulo que ela forma com a normal é o ângulo de incidência. Esse ângulo que ela forma lá na água e forma é o ângulo de refração, certo? Então aí nós temos duas leis na refração, que elas vão ser mais evidenciadas na parte de ótica. Aqui eu vou só comentar por cima, certo? Esse ângulo aí vai ser de importância para a gente, porque eles são ângulos diferentes. Ele vai mudar a direção também da onda. Aí você diz, professor, mas sempre muda a direção da onda? Não. Se a onda vir de frente e ela entrar, não muda a sua direção. Ela só muda a direção quando ela vem oblíqua, ou seja, o que é oblíqua? Inclinada. Então, quando ela vem inclinada, entra de maneira mudando a direção. Então, nem sempre isso acontece. Cuidado com aquela palavrinha sempre. Nem sempre quando a onda ela faz refração, ela muda a sua direção. Ela incidir perpendicular à superfície, não vai mudar a direção de propagação. Beleza, galera? Então, vamos agora para a outra parte, como eu falei, que é justamente a reflexão e a refração em cordas. Vamos lá, em cordas. O que é que a gente tem em cordas? Galera, nota o seguinte. Eu tenho aqui uma corda. E essa corda, ela está com a extremidade fixa. Gente, é simples de entender isso. Certo? É muito simples de entender isso. Na verdade, a figurinha está de cabeça para baixo, foi mal. Então, ó, é simples de entender isso. Esse pulso aqui, como eu falei, é metade de uma onda. Então, ele está se propagando em direção a essa parte fixa. Então, o que é que eu tenho que entender aqui, gente? É que essa partezinha aqui que vai subir, cada vez mais que esse pulso se desloca para frente, mais essa parte da frente da corda ela tende a subir. De maneira que esse pulso vai se propagando até chegar na parede. Quando ele chegar na parede, ele vai tentar levantar a corda. Mas como a corda está fixa, o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir levantar a corda. Então ele acaba invertendo essa fase de cima, que é esse pontinho A, ele acaba invertendo essa fase de cima para a parte de baixo. E aí a onda volta por baixo. Moral da história, pessoal, o que é que nós temos aqui?
nós temos uma reflexão com inversão de fase. Ah, professor, por que inversão de fase? É simples, galera. O pulso veio por cima, com a elongação por cima, e voltou por baixo, ou seja, a elongação se inverteu. Portanto, aí a amplitude se inverteu. Então, por isso que nós dizemos que quando você tem uma reflexão em cordas com ela fixa, você tem aí uma inversão de fase. Professor, e se a corda não estiver fixa? Do jeito que está aqui, ó, o que é que vai acontecer? Então aí, ó, essa corda, ela vem por cima, certo? Ela vai cada vez mais levantar essa parte da frente da corda, levantando, levantando, até chegar nesse anel. Quando ela chegar nesse anel, o que é que vai acontecer? Vai levantar esse anel e depois vai baixar, de maneira que a onda ela volta por cima. Então, aqui não tem inversão de fase, porque essa parte livre aí não deixou que provocasse uma inversão de fase. Galera, só lembrando, nós temos aqui reflexão, ok? Então, reflexão, certo? Então, veja, como faz para diferenciar de uma e outra, professor? É simples. Quando a corda está fixa, o pulso vai voltar por baixo, então tem inversão de fase. Quando a extremidade é livre, ou seja, tem aquele anelzinho, ela vai por cima e volta por cima. Então, é simples de entender. E para finalizar, a refração em cordas. Refração em cordas. Vamos lá. Tá aqui, tá certinho. Então, você tem a refração. Gente, observa. Leve, pesada. Então, você tem uma corda leve e uma corda pesada, em que você provocou um pulso na corda leve. O que acontece? Quando esse pulso chegar na corda pesada, a sua velocidade vai diminuir um pouco, por quê? Porque ele tem algo mais pesado para carregar. Então, se ele tem algo mais carregado para pesar, então essa velocidade desse lado aqui, ela diminui um pouco, certo? Portanto, esse pulso vai diminuir um pouquinho também. Já aqui é uma reflexão. Então, se é uma reflexão, a reflexão não muda a velocidade. Então, não muda a frequência, não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda. Portanto, esse aqui permanece na mesma altura. Não ficou da mesma altura, mas permanece o mesmo. Então, ocorreu apenas uma inversão de quê? De fase, galera. E para finalizar aqui, nós temos agora da pesada para leve. Você provocou um pulso na corda pesada. Então, o que acontece? Quando ele chegar no ponto de interferência, no ponto que libera uma da outra, aqui, ó, ele vai levantar uma corda mais leve, então a tendência é aumentar a elongação. Então, a elongação aumenta o seu valor. Já aqui, ó, ela vai voltar, certo? Então, vai voltar por cima. Então, na reflexão, não tem inversão de fase. Beleza? Valeu, galerinha. Tudo bem até aí? Retornamos depois. Foi um prazer revê-los. Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir e Ele há de permitir. Fique em casa sem corona. Show de bola.